Olá, eu sou Felipe Oliveira, terapeuta holístico, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre missão, propósito e função. Essa semana eu publiquei um post no Instagram. Quem não me acompanha pode entrar no @felipe.terapeuta, sobre a série Sandman. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa série é o fato da grande parte dos personagens se questionarem em relação à sua missão, à sua função. Então, alguns personagens têm uma função clara e eles executam sem muito questionamento, mas ao mesmo tempo eles, por terem características humanas, se questionam sobre isso, se eles podem ser mais do que isso. Como que isso poderia funcionar dentro da holística, dentro do seu ser? Ora, pois, na holística, nós, na maior parte das teorias, das técnicas, falam de uma alma que sobrevive à morte do corpo físico. E então, uma vez que essa alma permanece, ela reencarna por diversas vezes. Não são todas as teorias que falam isso, mas há uma sobrevivência. Talvez a sua crença diga que não há uma reencarnação. Porém, na maioria, grande parte, acho que 99% das teorias acredita que há uma vida após a morte. Seja qual for, é, é fato que grande parte de nós acredita que a vida não é somente este corpo físico. Então, talvez haja um propósito maior. Dentro do que eu acredito, esse propósito se chama autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais você está no mundo, mais você muda o seu mundo e mais o coletivo evolui e caminha para uma paz, para um estado unificado. É claro que assim, isso pode parecer algo ideológico, algo distante, algo que está muito longe de acontecer diante daquilo que a gente vê no mundo. Mas nós também podemos pensar que muitas vezes aquilo que acontece no mundo tem uma ressonância com algo interno que há entre nós. Então eu posso não dizer aquilo que eu penso e alguma pessoa ainda necessita dessa ação. Então talvez eu tenha algum desejo de ferir alguém, mesmo que isso passe muito rápido na minha mente, e ao mesmo tempo eu não executo. Mas algumas pessoas que nesta área podem estar atrasadas, podemos dizer assim, essa pessoa ainda precisa executar esse tipo de ação. Ela não fica só no pensamento. E aí por isso que a gente entra na questão de não julgamento, de não entender e não querer sentir-se melhor que os outros. Enquanto que o julgamento ainda pode estar te prendendo a pessoas e vibrações mais baixas. É uma escolha, não tem nada de certo ou errado nisso. Então, mas voltando para a missão, então talvez para você seja claro, e isso me incomodou particularmente ao longo da vida, porque diversas teorias elas utilizam de tipos de personalidade, tipos de temperamento, e é como se eu não encaixasse nisso. E aí algumas pessoas meio que distorcem a teoria, não, mas aí tem um subtipo, aí tem uma máscara, tem uma defesa, você pode utilizar um subnível. Não interessa, mas eu ainda assim não me encaixava nisso. Então este é o ponto, porque será que a missão, aquilo que nós nascemos para ser, é algo que já é determinado e impossível de mudar? Então eu vou para aquela coisa mais clássica, eu estou pagando aquilo que eu fiz de errado? Ou será que não? Eu tenho compromissos, com certeza, de algo que eu quero aprender e melhorar, e
talvez eu vá construindo a minha missão ao longo do tempo, porque se o autoconhecimento serve de uma forma num nível maior para que eu acelere o que a gente pode chamar de karma, com certeza as coisas vão ficando mais fáceis. E o aprendizado ele se torna menos pesado, e então eu vou podendo ter novas escolhas. Novas escolhas vão construindo uma missão, um objetivo, um porquê de existir maior. É claro que de uma forma bem simplória, tudo vai tender para o amor, que é isso que é a divindade maior, o Criador de tudo que é, Deus, o universo, a expressão que você quiser utilizar, ele tende a isso, né? Esse estado unificado que aceita tudo e que, ao mesmo tempo, não julga nada. Mas nós ainda estamos distante disso, nós a todo tempo estamos julgando. E acolher essa imperfeição que todos nós temos faz parte dessa missão também. Eu acredito que a missão você vai construindo ao longo do tempo e não há uma limitação naquilo que é missão. E ao mesmo tempo, tem pessoas que ainda não estão nesse foco, tem pessoas que ainda estão evoluindo em coisas mais primárias e não tem nada de errado. Eu acredito particularmente que quem está buscando subsistência, por exemplo, ainda não vai estar numa missão. E não quer dizer que essa pessoa é pior ou melhor. Ela só está no estágio dela. A missão dela ainda não é algo tão inspirativo, algo artístico, algo de conexão com as pessoas. É algo mais da individuação, daí dela entender essa individualidade para que ela possa escolher a conectividade, porque escolher caminhar para a luz, o autoconhecimento, evolução, tem que ser uma escolha completa, e não por um medo, por uma imposição, por algo que a história nos provou que é muito mais por controle do que por algo que seja por livre e espontâneo. Então, o seu livre-arbítrio ele vai ter esse exercício de como eu abraço essa missão, eu escolho essa missão. Então, eu escolho em algum momento abrir mão daquela coisa de olhar para o próprio umbigo, para o meu egocentrismo, e aí eu vou começar a tatear uma questão para o coletivo. Mas é uma livre escolha, não porque eu tenho que ser bom para não ir para o inferno, por exemplo. Então, talvez você tenha certas características que tendam a alguma coisa, mas talvez tenha um chamado interno seu que diz, não é bem assim. E tá tudo certo. Então, as tipificações, as personalidades, elas são uma diretriz, um guia, mas elas não são determinantes, porque você tem uma gama de possibilidades, infinitas possibilidades, se manifestando em todas as instâncias, inclusive nas individualidades, nos seres vivos, nas criaturas de Deus, mas também é uma missão que você vai escolher no seu dia a dia, algo que te dê um propósito, porque e aí um propósito, no caso, se a gente for olhar aqui no âmbito terreno, que geralmente a gente coloca como profissões, se a gente escolher olhar apenas para a matéria, pode ser diversas profissões. Pode ser que a pessoa faça um bolo, seja um lixeiro, não há nada menor nisso. É só mais uma coisa e a pessoa se dá com aquilo, a pessoa ama aquilo. Uma das mestras que tive em astrologia, ela falava que a sua fé é muito mais aquilo que você se conecta e você sente assim, o tempo não passa, e
aquilo é muito mais do que uma fé doutrinativa, como as religiões que a gente vê e tal. Não criticando, a religião tem o seu motivo de existir, mas assim, a fé é muito mais nisso, nessa conexão, sabe? Aquela pessoa que se inspira com o que faz. Um desenho, geralmente a gente vê isso mais em artistas isso é muito mais comum, onde eles se inspiram assim, eles perdem o tempo, eles não veem a hora passar, é nisso, aquela paixão pelo que se faz. Isso tem muito da missão, isso tem muito da missão. Não é algo por obrigação, ele sente. É claro que há os exageros e as distorções, que são aquelas pessoas que elas utilizam tanto daquilo que até elas podem se ferir no sentido físico da coisa, sabe? A gente pode olhar para os esportistas, né? Eles têm que treinar tanto porque eles têm que ser tão bons. Isso pode ter uma distorção ali em conjunto, mas quando isso é dosado, equilibrado e há aquela paixão, aquilo faz com que a pessoa seja um destaque, mesmo que ela não seja algo de mídia, algo que tem uma repercussão estrondosa, mas aquele círculo interno da pessoa, as pessoas que ela convive, elas notam que, nossa, aquela pessoa é diferenciada naquilo que ela faz. E isso também não está atrelado a uma formação técnica, no sentido de formação acadêmica, né, faculdade. Pode ser que a pessoa seja boa naquilo, sem uma formação específica. Ela aprendeu com a vida, ela aprendeu no dia a dia. Tanto é que muitos profissionais que eu conheço, tenho contato, eles falam que aprenderam muito básico na faculdade e na prática eles que se internalizaram, imergiram, submergiram naquela coisa lá de, ai, nossa, é isso que eu gosto de fazer, especificado. Fora algumas profissões que ainda tem, por exemplo, artesões, essas coisas que não tem uma formação clara. A pessoa e é aquilo fantástico, faz um vaso, faz um, um desenho, um brinco, uma joia, tipo, existem cursos? Até existem, mas a pessoa tem aquele dom, aquela coisa maravilhosa que brilha no olhar quando você vê fazendo. Até se admira de fazer, de olhar aquilo. Então isso é fantástico. A missão é muito mais disso, né? E eu acho interessante nessa série, né? O Sandman que ele próprio não se permite buscar isso além daquilo da função. Então talvez você seja aquele tipo de personalidade que é um pouquinho mais ligada às regras, então vamos seguir tudo certinho. E aí fica difícil você buscar algo além daquilo. Sabe, eu me lembro na escola que eu ouvia muito aquela questão de você nasce, cresce, se reproduz e morre. Aí eu ficava pensando, será que a gente é só isso? Será que a gente é só isso? Hoje, com essa gama de diversidade, seja na questão de direitos, de minorias, a gente vê que já não é mais bem isso, né? Porque as diversas formações de famílias, independente das pessoas aceitarem ou não, de ser certo ou errado, aqui não é o julgamento que eu estou colocando uma realidade do mundo, né? Independente disso, famílias de pet, e aí? Filhos, pais de pets. Cabe julgamento? Não cabe, mas são coisas que surgem, que estão na nossa realidade e a gente vai ficar, ah não, como assim? Dá mais importância ao pet que um ser humano? Não cabe julgar, a gente não sabe essa história e a gente simplesmente vai e acontece. E a gente vai com essas experiências descobrindo e construindo a nossa missão. E olhando além daquilo que é o básico, a subsistência. É um olhar que eu já entendi a minha individualidade, eu já entendi os meus limites, eu já entendi os meus defeitos, minhas qualidades, os meus potenciais, eu já descobri naquilo que é bom, que eu sou bom, né? Uma das
digamos, profissões, acho que mais recente, há um boom em relação a isso, há certas divisões, uns falam que coach é uma coisa, terapeuta é outra, tem as suas nuances, com certeza, as suas distinções, né? Mas são formações que não tem uma formação, uma faculdade específica para isso. Você aprende, tem cursos muito bons, tem cursos não tão bons, né? Esses cursos mais rápidos, um terapeuta ele não se forma no final de semana, ele vai se formando tanto atendendo como com várias formações, então surgem diversas técnicas e ele não tem uma formação de uma faculdade necessariamente. É claro que se a gente olhar naquela coisa mais clássica, um psicólogo, também chamado de terapeuta, tem uma formação mais acadêmica, uma formação mais doutrinária, então ele vai olhar aqueles históricos, aqueles precursores da psicologia, mas não quer dizer necessariamente que o profissional será melhor que um terapeuta que não tem aquela formação acadêmica. Pois muitas vezes um terapeuta ele tem um feeling muito maior, porque aquilo que é a missão dele, né? Estar para o outro, ouvir o outro, acolher o outro, se importar com o outro, não julgar o outro, acho que é um estado assim do terapeuta fantástico, né? E nesse estágio ele busca algo mais que o básico, né? Porque ele poderia simplesmente aplicar a técnica que ele aprendeu e pronto. Mas será que só a técnica bastaria para cada cliente? Cada cliente tem uma necessidade. E é isso que faz o trabalho tão fantástico. Por isso que eu escolhi essa profissão, porque quando você vê o feedback, a resposta do cliente, daquilo que ele evoluiu, mesmo que ele tenha dificuldade em trazer às vezes, porque dependendo da personalidade dele, ele tem dificuldade com a gratidão, dificuldade em trazer o avanço. Às vezes o avanço pode ser tão pequeno internamente, mas ele é válido, né? Cada passo é no ritmo de cada um, mas ao longo do tempo ele vai trazendo coisas fantásticas. Então isso eu não conseguia fazer, hoje eu consigo. Hoje eu consigo dizer um não. Hoje eu estou melhor nas minhas questões físicas. Hoje eu estava mais aberto e mais receptivo às pessoas. Hoje eu consegui mais dinheiro. Hoje, nossa, eu não discuti com a minha namorada, com a minha esposa, esposo. São coisas que podem ser pequenas se você olhar de uma forma geral, mas com certeza para aquela pessoa que aquilo apertava o calo é fantástico. Então a missão tem muito a ver com isso, porque muitas vezes eu estou falando de terapia porque é a minha profissão. Tem aquela pessoa que varre como ninguém consegue fazer. Nossa, como ficou limpo! E isso é fantástico. Se você não tem a pessoa para limpar, você não anda. Se você não tem a pessoa para entregar o seu mercado, entregar o seu alimento, se você não tem aquela pessoa para abrir o portão, se você mora em prédio, para receber a sua encomenda, a pessoa faz algo fantástico que contribui para a sua vida. Então, isso é um pouco sobre missão. Se vocês gostarem, compartilhem, envie para seus amigos. Se tiverem dúvidas, marquem os seus amigos, enviem esse link, me acompanhem no Instagram, tem muitas postagens lá, eu faço um trabalho 3 vezes por semana, temos postagens por lá. Sugestões, críticas também podem colocar, me sigam e até mais.